Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju, né, do canal Amor por Cakes, e eu sentei aqui para falar um pouquinho com vocês sobre bolo de andar. As regras para fazer um bolo de andar, o protocolo para fazer um bolo de andar. Então, assim, no direct eu tenho muitas perguntas sobre bolo de andar e às vezes nos comentários, né, dos vídeos. Porque muita gente mostra a decoração do bolo de andar, né, como fazer uma sobreposição, mas o bolo de andar vai além de uma sobreposição e de uma decoração. Para você chegar na decoração, você passou por todos os processos. Então eu vou falar mais ou menos aqui umas 10 regrinhas, coloquei minha colinha aqui para não esquecer de nada. E eu vou falar tudo que você precisa saber sobre bolo de andar. A minha consideração, como eu faço meu bolo de andar. Então, primeira coisa que você vai fazer para fazer o bolo de andar é escolher a forma. Eu peguei aqui duas forminhas como exemplo. Aqui é um aro 20, um aro 14. Você coloca a forminha em cima da outra e veja a lateral. Ó, dá para vocês verem bem. Se fica legal. Eu costumo usar 5 centímetros de largura, 7 centímetros, eu acho que é o ideal, 7. Eu já usei 5, mas eu gosto de 7. Por exemplo, aqui é um aro 20 e aqui é um aro 14. Repare como fica perfeito a largura e a lateral, o diâmetro em volta que sobra. Então, eu uso muito essa medida, 7, no mínimo 5 e 7. Eu não gosto de usar 10 centímetros de largura. Por exemplo, você usa um aro 25 e um aro 15. Eu acho que dá muita distância, fica aquele bolinho minúsculo em cima e aquele bolão embaixo. E como eu trabalho por quilo, eu já consigo fazer um bolo de andar com 3,5 kg, 4 kg. Aí eu faço aro 17, aro 12, ou eu faço aro 20 e aro 14. Em vez de fazer 3 camadas de recheio, eu faço 2, desde que esteja 10 centímetros de altura. Porque menos que 10 centímetros de altura não fica legal visivelmente a estética do bolo de andar. Então eu utilizo muito essa diferença e a altura no mínimo 10 a 12 se você quiser um bolo mais alto. Então eu consigo fazer com esse tamanho. Escolheu a forma? Primeira regra, escolher as formas que você vai assar a sua massa. Primeiro passo, massa do protocolo de andar. Você pode utilizar uma massa chiffon ou uma massa amanteigada. O pão de ló, ele não é recomendado para o bolo de andar, porque o pão de ló, ele é muito fofo, ele é extremamente fofo, porque o pão de ló não vai gordura, né? E já na chiffon, ela vai óleo, e aquele óleo, ele dá uma estruturação na massa, fica uma massa mais firme, mais estruturada. Então, eu não trabalho com uma manteigada porque no início da confeitaria, há mais de anos, né? Eu comecei a trabalhar com massa amanteigada e os meus clientes não gostaram, não aderiram. Aqui na minha cidade, eles gostam de massa fofa e o pão de ló para bolo de andar não dá. E o chiffon para bolo de andar dá. Então eu utilizo a massa chiffon. Tá? Ou escolheu a massa chiffon, uma manteigada, a massa firme. Sempre asso em discos separados, 2 discos até 3, se caso houver necessidade. Uma pequenininha dessa dá para assar até 3. Porque você assa mais individual, o máximo que você vai cortar é 2 discos. Eu não gosto de fazer massa grande, ela demora muito tempo no forno e você corta muito. E quanto mais você cortar os discos numa massa, mais estrutura você vai tirar dele. Então, menos cortar é mais estrutura. Então, eu asso em 2 formas que rendem geralmente 4 discos, quando, por exemplo, um aro 20. Tá, escolheu a massa. Bandeja, gente. Qual bandeja eu vou pôr o meu bolo de andar? Qual bandejinha eu vou utilizar? Se você colocar uma bandejinha fininha igual essa, eu vou mostrar para vocês, dá licença. Se vocês utilizar uma bandejinha dessa daqui, ela é bem fininha, ó. Repare que ela tá até tortinha. Ou um pouco mais rígida que essa, não dá para bolo de andar. Quando você pegar o seu bolo de andar, você vai fazer isso aqui, ó. Quando você fazer isso aqui,
você vai comprometer a estrutura do bolo de andar. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar, ele vai descer uma parte, automaticamente parte de cima. Então, outra regra do bolo de andar é usar, no mínimo, uma bandejinha de MDF, porque essa aqui não dobra, ou um tabuleiro. Mesmo que você tenha que buscar depois na casa do cliente, mas o tabuleiro é a melhor opção. Então, eu utilizo para bolo de andar MDF ou tabuleiro. Eu vou deixar escritinho aqui o que eu tô falando, se vocês quiserem pegar um caderninho e anote, porque são regras, protocolo de bolo de andar. Gente, a próxima regra é recheio. Então, a gente falou bandeja, falamos de massa estruturada e vamos falar de recheio. Gente, no protocolo de bolo de andar, os recheios mais indicados são os brigadeiros. É o mais indicado. Brigadeiro branco, brigadeiro de ninho, brigadeiro de chocolate, né? O brigadeiro gourmet. Esses são o número 1 de indicação de recheio de bolo de andar. A não ser que você tenha, que nem eu tenho aqui. Eu tenho um recheio que é o ninho trufado, que ele tem a estrutura, a firmeza de um recheio de brigadeiro. Sendo assim, eu posso usar. Quando você tiver um recheio que seja tão firme quanto um recheio de brigadeiro, aí você pode usar no lugar de um brigadeiro. Por exemplo, eu tenho clientes que não gostam do recheio de brigadeiro branco, do recheio de brigadeiro de ninho, ou brigadeiro branco, que os dois têm pouca diferença, um recheio do outro. Eles não gostam, eles acham que é muito doce, mesmo eu colocando as pitadinhas de sal, né, que eu coloco nos meus brigadeiros uma pitada de sal, eles consideram muito firme, muito doce. Então, eu tenho cliente que já me reclamou: Ju, eu prefiro o recheio que você fez outro dia, esse brigadeiro de ninho, eu não gostei, achei ele muito doce, muito firme. Porque tem pessoas que não gostam de recheio muito doce. Então, se você tiver um recheio tão firme quanto os brigadeiros, que você consegue dar um ponto nele tão firme quanto os brigadeiros, você pode utilizar no bolo de andar. Então, recheio firme, nunca, jamais, never, você usa um recheio mole ou levemente mole no seu bolo de andar, porque vai dar ruim. Gente, outra coisa, molhar o bolo de andar. Não precisa fazer um bolo de andar seco. Ninguém merece comer um bolo seco. Os meus clientes aqui gostam de bolo molhadinho. Então você molha um pouquinho a menos do que você tem costume de molhar o seu bolo. Suponhamos que você usa 300 ml de calda e aí você usa 250, 200 e pouco, você diminui um pouco. Não precisa fazer um bolo seco. Só tenha cuidado, molhe com responsabilidade, molhe menos, tá? A próxima regra do bolo de andar é blindagem. Fazer ou não blindagem? Blindagem vai me dar mais segurança? Então, gente, eu tive uma experiência ruim com blindagem semana passada, até que me chamou muita atenção vir aqui falar com vocês sobre o protocolo de bolo de andar. Eu fiz uma blindagem para o meu bolo e eu cometi um erro. Primeiro erro que eu cometi, fiz uma blindagem muito fina. Estava um dia muito quente, eu fiz a minha blindagem quente, taquei na minha geladeira e deu um choque térmico. Minha blindagem rachou, quando eu decorei o meu bolo, ela expulsou o chantilly e ela comprometeu a decoração do meu bolo. Ela não comprometeu o meu bolo, mas ela comprometeu a decoração do meu bolo. Tá, vamos ver, esses são os erros que eu cometi, sem saber até de fato. Mas aí, quando eu tenho dificuldade numa coisa, eu corro e vou pesquisar. Em vez de eu falar assim, não deu certo, eu nunca mais vou fazer blindagem na minha vida. Não, confeitarias, por que a confeitaria tem gente fazendo curso até hoje? E ela tiver 20 anos de confeitaria, ela continua fazendo curso, porque a confeitaria não tem uma regra exata. Ela tem imprevistos, ela dá ruim em algum momento. Então, eu tive dificuldade com a ganache, cometi erros, busquei quais eram os meus erros e vamos corrigir esse erro. Então, se realmente necessitar de você fazer uma blindagem, esse bolo vai longe, não está te dando uma insegurança pra caramba, você faça uma ganache grossa no seu bolo, como se você fosse quase colocar pasta americana. Você vai usar chantilly, tô falando de cobertura de chantilly, né? Você blinda ele grossa, não pegue ele espera ele ficar você faz a sua blindagem
Espera ela ficar no ponto de pomada. Quando ela estiver no ponto de pomada, você passa no seu bolo com uma espátula. E se você quiser, muita gente usa, né? Coloca um pratinho aqui e coloca outro pratinho em cima e vai passando com a espátula assim. Vai passando com a espátula e até você nivelar. Gente, eu tô sem uma explicação. Suponhamos que eles têm a mesma medida aqui. Você vai passar seu pratinho de ganache, sua espátula de ganache aqui. E quando você tirar essa e tirar essa, todas as duas no mesmo nível, você vai ter uma ganache perfeita de quase 1 centímetro de largura. Mas o que eu recomendo na minha perspectiva, evite a ganache em bolo de chantilly. Porque eu assisti muitos vídeos, pesquisei bastante antes de vir aqui falar com vocês, quando eu tive os meus erros na ganache do bolo de andar. E resumindo, você use caso seja necessário, porque ela pode rachar. Se ela rachar, se você percebeu que ela rachou antes de você confeitar, beleza, ainda é possível você consertar. Você pega um estilete, corta em volta da onde rachou até chegar no bolo, faz outra ganache e preenche aquele espaço. É a única forma que eu pesquisei, que eu vi uma forma de você salvar a sua ganache quando racha no bolo. Então assim, mas ela pode acontecer de rachar por vários fatores. Ela pode ser fina demais, ela pode rachar porque o seu bolo está com problema, que não era o meu caso, mas pode acontecer. A ganache pode rachar por choque térmico, que foi o que aconteceu comigo, saiu do quente, foi pro frio, voltou pro quente, rachou. Então, blindagem, na minha concepção, é só um SOS. Evite, faça um bolo estruturado que você não precise de ganache. Se é longe, leva o bolo separado. Se você for fazer o transporte, leva 2 andares separados. Tudo pronto, a estruturação, decorado. E lá no local você faz a sobreposição. Aí você fica mais tranquilo e você foge da ganache. Posso utilizar fruta no bolo de andar? Olha, gente, a minha forma de pensar que você deve evitar usar fruta no bolo de andar. Embora eu já fiz até de morango, eu já fiz bolo de andar de abacaxi, que é um recheio que pode dar uma vazadinha, mesmo que o meu recheio de abacaxi, eu faço uma preparação de compota muito boa, mas pode acontecer. E outra coisa, eu já fiz de morango, por quê? Já houve clientes de falar assim pra mim, Ju, mas eu queria muito um bolo de morango de andar, eu queria muito um bolo. Eu nunca fiz de pêssego, que o pêssego eu acho que é um pouco mais perigoso ainda. Eu queria muito, e a cliente quer, e fica muito chato você falar para a cliente assim, olha, bolo de andar não é recomendado fazer com fruta, você tem que escolher outro sabor. Então muitas vezes eu cedi, mas eu cedi com responsabilidade. Coloque a sua fruta, se for morango, coloque aquele morango com açúcar como a gente tem costume, deixa ele sorizar, soltar água, no mínimo meia hora, né, dentro de uma vasilhinha na geladeira. Depois você coloca ele numa peneira e você prensa seu bolo de andar com morango ou com abacaxi, mas siga com tensão. Você faz um brigadeiro branco ou preto, depende do seu bolo, e você pega e faz uma contenção em volta do bolo. E coloca os morangos ou o abacaxi mais no meio. Respeite 2 centímetros, 2 dedos, 2 centímetros da borda do bolo de fora a fora. Você vai pôr morango só, por exemplo, você vai pôr morango nesse diâmetro aqui. Essa bordinha você não vai pôr. Nessa bordinha você faz a contenção. Cuidado, você começar a contenção aqui de brigadeiro, parar, continuar e ficar uma emenda aqui que deixe um espacinho para que o líquido do morango possa vazar. Então não resolve nada. Aí você vai falar assim, poxa, eu fiz contenção e vazou. Não, você fez a contenção certinha, tem que verificar se você vai fazer certinha. Então, suponhamos que você não conseguiu trazer a manga do diâmetro todo, a sua manga parou aqui, beleza, não tem problema. Você vem por dentro e continua por dentro da que você está fazendo, depois você volta lá no lugar dela de novo. Para evitar a emenda, você conserta uma emenda. A emenda é aqui, você começa aqui e vem por dentro. Contenção, não usar excesso de fruta, muita fruta.
você usa um pouco menos de fruta para o seu cliente comer fruta, mas não exageradamente, porque se ele quiser bolo com fruta, ele tem que pedir um bolo normal, não é um bolo de andar. Eu já explico para minhas clientes para fazer bolo de andar. Não é muito molhado e não é com muita fruta. Vai ser molhado e vai ter fruta, mas não vai ser muito porque eu preciso de estrutura. E bolo de andar tem a ver com uma beleza. Se tem a ver com uma beleza, então eu preciso ter o cuidado também com a beleza. Fato, ninguém pede bolo de andar se ele não quer um bolo bonito e diferente na mesa. Bolo de andar, a gente vai atrás de beleza, seja casamento, 15 anos ou uma festa mais assim, bonita, né? Então, pode usar fruta sim, desde que você faça uma contenção, se for abacaxi, você faz uma compota bem feita, se for morango, você dessoriza, eu acho que falo. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aqui nos comentários. Dessoriza, deixa ele soltar água, resumindo, né? Eu coloco o morango, umas 2 colheres de açúcar, põe numa vasilhinha e deixo ele 40 minutos ou 1 hora na geladeira. Aí ele vai soltar água, eu elimino aquela água, eu não utilizo água de morango no bolo, porque você tem uma chance de azedar. E eu utilizo desta forma. Então, saindo da fruta, se pode no bolo de andar, estruturar bolo de andar. Nada mais é que você colocar no seu bolo, no andar de baixo, você coloca, tem esse caninho pega balão, que você compra em casa de confeitaria. Ele custa aqui, depende de um lugar para o outro, mas ele é mais barato do que o outro cano. E você vai colocar no seu bolo de andar, por exemplo, você vai medir. Suponhamos, esse aqui é o andar... Gente, deixa eu pegar outro exemplo para vocês, espera aí. Porque essa forminha tá muito baixa. E vai ficar ruim de eu mostrar para vocês. Então tá, deixa eu me ajeitar aqui. Suponhamos que esse aqui é o meu bolo de cima e esse aqui é o meu bolo de baixo. Por mais que eu faça o meu bolo bem estruturadinho, quando eu colocar o bolo de cima, lógico que esse de baixo não vai suportar o bolo de cima, mesmo que ele seja 1,5 kg, né? Ele não vai suportar e ele vai afundar. Para evitar isso, quando você confeitar seus bolos de andar, você coloca aqui, dá uma carcadinha no chantilly, marcou o diâmetro. Ele vai ocupar, essa forminha aqui, se eu não me engano, é 13 ou 12. Ele vai ocupar 12 centímetros e vai ter essa sobrinha aqui. Marcou com a própria forminha, que você desprensou o bolo lá, você vai pegar o canudo e vai colocar. No aro 12, eu utilizo 3 caninhos. No bolo de 1,5 kg, 4 caninhos. No bolo de 1,8 kg, 2, às vezes até 5. Então você vai conforme a necessidade. Então a gente estrutura o bolo com esse caninho, pega balão, ou esse cano de estruturação própria para bolo de andar. Os dois funcionam muito bem, tanto um quanto o outro. Esse aqui você usa menos quantidade, por exemplo, 3 dá para estruturar um bolo de 2 quilos, e esse aqui você usa 4 ou 5. A diferença, em bolos menores, tipo 1,5 kg, 1,3 kg, que eu costumo fazer em 2 andares, porque nós estamos na pandemia, os bolos de andar são 3,5 kg, 4 aqui para mim, os bolões estão muito reduzidos. A vantagem do pega-balão, eu prefiro ele do que o caninho. Por quê? Eu corto ele com mais facilidade. Olha, já vou. Eu coloco no bolo e eu corto. Esse daqui não. Eu tenho que colocar, retirar, rodando. Você nunca levanta para cima, você tira rosqueando com muito cuidado. Mexer com bolo é igual mexer com recém-nascido. Você puxa, porque senão você vai arrancar um tufão de bolo. Então você tira rosqueando, tirou, aí você vai lá na tábua de carne, uma tábua de carne, vai pegar uma faca de serrilha, de preferência, e vai cortar ele. Se você colocar e ele ainda ficou alto, você vai retirar de novo e vai cortar o pedacinho que ficou faltando. Já no canudo, você levantou, cortou com a tesoura. Super fácil. Então eu prefiro usar esse aqui. O caninho eu uso quando é bolos pesados, tipo 2 quilos. A parte de cima do bolo de andar é 2 quilos, eu já prefiro esse. Então, tem que haver estruturação. Quando eu colocar 3 caninhos desse,
aqui em cima, ó, quando eu colocar um caninho desse aqui em cima, quando eu colocar o bolo, ó, não vai afundar. Bolo de andar, estruturação é uma regra essencial. Próxima pauta é sobreposição. Agora, tá usando muito, graças à dona do canal Doce Alternativa, que revolucionou a sobreposição, que ela levar um andar pronto em cima do andar pronto, sem danificar nada. Ela criou o guindaste caseiro. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal só falando de guindaste, 3 vídeos de guindaste caseiro falando de bolo de andar. Então, nós somos muito gratas dela ter inventado, porque eu mesmo cogitei várias vezes comprar um guindaste da, se eu não me engano, é a única empresa que vende, é a Ladinda. Só que para mim saía quase R$300 e tinha duas coisas contra eu comprar o guindaste lá que eles vendem. Um motivo, muito caro, quase R$300 com frete para minha região, que eu moro em Rondônia, para eu apenas usar no bolo para fazer a sobreposição, levar um andar no outro. Então eu achei assim, muito dinheiro para apenas um detalhe. Aí veio a Doce Alternativa, que nos salvou, que tem muita confeiteira grata a ela, eu sou grata, muito grata, porque ela criou, o brasileiro é ótimo, que ela criou essa técnica de fazer o guindaste caseiro. Qual a vantagem do guindaste caseiro? Primeiro, que ele tem um custo de R$5, que eu já calculei aqui. Eu comprando esse caninho, que vem um pacote com 4 caninhos, se não me engano. Eu utilizo só um pedaço no bolo do cliente e uso a bandejinha de isopor. Vocês podem assistir o vídeo aqui e ver o guindaste caseiro que eu já fiz. Produzido da ideia da Doce Alternativa, né? Que ele custa R$5. Eu não preciso buscar na casa do cliente. Vai o meu caninho, que eu fiz a sobreposição, para a casa do cliente e ele não retorna, R$5. Quando eu faço bolo de andar, eu trabalho assim. Eu cobro o preço do quilo, explico para o cliente que tem que ser os recheios X e Y, que são recheios firmes, e eu cobro o preço do quilo normal. Aqui na minha cidade é em torno de R$45 a R$55 um quilo de bolo. Varia de um recheio para o outro, da fruta, né? E eu não pego, eu cobro R$20 a mais do preço do quilo para estruturação. Com esses R$20 eu incluo minha bandejinha, eu incluo o caninho de estruturar bolo, eu incluo palito de churrasco, se caso eu precisar. Então eu cobro quilo normal no bolo de andar, R$20 de estruturação e se precisar fazer blindagem com ganache, eu cobro do cliente, às vezes, o chocolate. Se for algo que a blindagem depende de mim, eu não cobro. Se for um erro meu, alguma coisa assim, eu não cobro. Então, gente, o guindaste, que faz parte da estrutura, né? Ele é bom porque ele é irretornável, ele não retorna. Então, R$5 e fica lá com a cliente. O guindaste pronto, aquele que você compra, esse que custa 200 e poucos reais, você tem que ir na casa do cliente buscar o pratinho de acrílico e o ferrinho, que às vezes vai junto, os encaixes, você tem que ir buscar na casa do cliente. E se o cliente mora longe, o cliente geralmente paga para você levar o bolo, a taxa de entrega, mas ele não paga para você ir lá buscar suas coisas. E quando ele fica de devolver, ele demora uma vida para te devolver. Muitas vezes você tem que ir atrás. Então, o guindaste caseiro, ele resolveu todo esse problema. Ele vai, não volta e tá tudo resolvido. Tá, outra coisa do bolo de andar é a decoração. Nós sabemos, eu confeito uns bolos normais aqui em casa. Às vezes eu posto vídeo aqui no canal e eu uso uma camada mais fina quando o bolo é para mim. Quando o bolo é para comer aqui na minha família, que às vezes nem a gente... Pro cliente, você tem que colocar uma camada generosa de chantilly em volta do seu bolo. 1 centímetro no mínimo, na lateral aqui, ó, 1 centímetro,
do bolo tem que ser chantilly. O chantilly, ele é a proteção do seu bolo. Se você coloca uma camada muito fina, ele não protege o seu bolo e ele pode rachar por desidratação de geladeira. Ele fica na geladeira, ele é muito fino e ele racha e compromete sua decoração e às vezes até sua estrutura. O chantilly tem que ser grosso. No bolo de andar, a mesma regra. Coloca chantilly generosamente. Gente, nesse bolo de andar que eu fiz, o último aqui no canal, o que deu a blindagem errada, o perrengue da blindagem, eu utilizei 1 litro de chantilly inteirinho, sem sobrar, hein? Sobrou nada. Num bolo, eu fiz aro 20 e aro 14, né? Aro 14. Essa forma e essa forma aqui. Eu utilizei 1 litro de chantilly. Não adianta economizar porque te dá proteção na estrutura do bolo. Então, chantilly generosamente. Transporte. Os meus bolos de andar, eu prefiro eu levar para o cliente. Às vezes o cliente oferece de buscar e eu já explico, ó, bolo de andar é melhor eu transportar. Fica na minha responsabilidade se caso acontecer alguma coisa, quando a gente leva. Eu cobro taxa de entrega, então varia R$10, 15, depende do lugar. Só que eu não abro mão de levar o meu bolo de andar. Eu prefiro levar, mais indicado é no bagageiro do carro ou no chão do carro. Embora, às vezes, um bolo de andar de 2 andares, ou até 3, eu acho que eu já levo, 2 andares, eu levo no meu colo. Ou o cliente nunca levou bolo de andar meu até hoje. Nunca precisou. Eu sempre tento convencê-la de que é melhor eu levar e ela paga a taxa de entrega. E eu falo para ela sempre, ó, se ele quebrar na sua mão, é responsabilidade sua. Se ele quebrar se qualquer problema houver na minha mão, é responsabilidade minha. E o cliente, quando você fala isso, você leva. Tudo bem, você leva. Então, eu evito transtorno quando eu levo meu bolo de andar. Eu levo, coloco lá na mesa, ó, tá aqui. Geralmente fica 2, 3 horas lá quando há decoração, né, e tudo mais. Então, transporte, sempre é melhor você levar. Por mais que é responsabilidade sua. Porque mesmo quando não é responsabilidade do cliente, ele faz um mau uso no transporte, ele ainda te culpa. E quando você leva, você se livra disso, né? De você perder o cliente, dele dizer que você não fez um bolo legal. Tá, o horário. Gente, eu não sei com vocês, mas aqui tem um problema seguinte. A festa da cliente é 7 horas da noite, ela fala para levar o bolo 3 horas da tarde. Detalhe, não é lugar climatizado, aí o bolo fica lá. Não tem lugar que não tem geladeira. O bolo é recomendado, eu falo para meus clientes, no máximo 3 horas, no máximo de 2 a 3 horas aquele bolo exposto, sem refrigeração, porque é o prazo do chantilly. Como eu trabalho com quase brigadeiros de recheios firmes, ele aguenta esse tempo. Eu falo 2 horas, tem hora que eu falo com o cliente 2 horas, pra melhor, né? Para menos do que para mais. E aí, quando eu sei que eles mentem no horário, infelizmente, então eu já falo bem assim, olha, o bolo aguenta fora da geladeira de 2 horas, 2 horas e meia, 3, eu falo assim, né? Fora da geladeira. Então, você tem espaço na sua geladeira para um bolo de andar desse tamanho, para ele ficar lá na sua geladeira até o horário da festa? Ah, Ju, eu não tenho. Nossa, agora que você me falou, eu não me lembrei, Ju. Vai ser 7 horas. Não leva 4, não. Então eu já sei que ele não estava dizendo a verdade. Então eu jogo essa. Você vai ter espaço na sua geladeira? Porque no dia de festa, gente, é refrigerante, é doce, eles enfiam tanta coisa dentro da geladeira. Aí eu falo, você vai ter espaço pro seu bolinho de andar? Geralmente eles não têm, a maioria não tem. Então me fala a hora certinha que vai ser sua festa, que no mínimo 15 minutos antes do horário eu tô com esse bolinho lá prontinho na sua mesa. Ah, Ju, é 7 horas. Ah, e aí às vezes eles erram uma meia horinha ainda pra falar pra gente, né? 7 horas fala 6h30. Mas aí é menos tempo, né? Porque se eu for na onda deles, no horário que eles me façam, eu vou levar esse bolo com muita antecedência. Aí tudo que der ruim lá, a culpa é nossa, não é? Tudo que der ruim o cliente joga pra gente. Então, para evitar isso, eu já falo assim, ó, você vai, né, jogo todas essas questões que eu mencionei aqui, você vai ter espaço e tal, e eles realmente me falam a hora certa, e eu recomendo 2 horas, 2 horas e meia para esse bolo ficar fora da geladeira.
Então, gente, esse é o protocolo de bolo de andar. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, porque tudo isso que eu tô falando aqui é de experiência mesmo. Muitas coisas eu já passei, você vai aprendendo, você vai se informando, você vai estudando confeitaria. Se você mexer 20 anos em confeitaria, você vai ter 20 anos, aí você ainda vai ter coisa para estudar. Você ainda vai ter imprevisto, não é uma conta exata. Claro que a confeitaria não tem gambiarra. A gente tem que seguir o protocolo, mas às vezes você seguindo o protocolo ainda dá errado. Porque um detalhinho que você esquece, aquilo ali te compromete. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que ajude você que vai fazer bolo de andar ou que faz bolo de andar. Então um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!